Olá, bem-vindos à segunda parte da minha jornada no climatério. Você viu a parte 1, você sabe como tudo começou por aqui. Com pele ressecada, os calorões, irritabilidade e uma sensação de que, nossa, devo estar muito estressada. Foi aí que tudo mudou e aí eu vou contar aqui pra você minha fase de negação, como é que foram os exames e o que tá acontecendo hoje comigo. Segura aí. Eu costumo dizer para as minhas amigas que a negação é o primeiro sintoma do climatério. Brincadeiras à parte, é difícil, né? É natural essa fase da vida que a gente está vivendo, super, né? Mas é difícil, não é fácil. A gente sair daquela fase de hormônio bombando, em que tudo era rápido, tudo acontecia rápido, seu corpo, você sabia como o seu corpo funcionava, para uma fase em que tudo muda. E isso eu quero deixar bem claro. A climatério, perimenopausa ou menopausa, eles não são sentenças, sabe? Você só precisa recalcular essa rota e aprender com o teu corpo, aprender o que o teu corpo está dizendo para você no dia a dia. Então, a primeira fase foi a negação, eu achava que eu estava super estressada, então as coisas estavam acontecendo comigo por causa disso. Aí eu estava descontando na comida, engordei bastante nessa fase de climatério. Descontando na comida, esse estresse, trabalho, vida corporativa, filho, marido, casa. Falei, tô estressada, né? Me achava super jovem. Começou a acontecer quando eu tinha uns 45 anos para 46. Eu falei, Tu é jovem ainda, fala sério. alguma amiga mais velha comentou comigo e falou assim: ó, se liga, que eu passei por isso. Eu falei, fala sério, sou jovem. Né? Eu tava no climatério. O fato é que eu demorei um ano para despertar. Porque até meus exames de sangue, eles não tinham alterações significativas. Eles eram alterações leves de acordo com a minha faixa etária, mas nada que dissesse assim, que mostrasse que eu tava no climatério. E aí foi que minha médica, muito lúcida, e eu falo muito isso no vídeo da parte 1 da jornada, confie na sua médica, né? Minha médica, muito lúcida, falou: Juliana, eu gosto de usar uma frase que é: a clínica é soberana. Então, o que isso quer dizer? Não importa o que dão nos seus exames de imagem, claro que importa, né, gente? Mas não importa no sentido de não é definidor. Um exame de imagem ou, desculpa, nesse caso de sangue, né? Não são definidores, porque os seus sinais e sintomas são mais importantes nesse momento. Então, eu falei assim: Ela tá doida? Não tô com nada. Tô ótima lá. Até meus exames estão comprovando. que era o atestado que eu precisava para minha fase de negação. Mas enfim, continuei negando por um ano. Bom, aí um ano depois dessa história que eu comecei a contar, a minha menstruação atrasou. Poucos dias, tá? Mas a minha menstruação é um reloginho. Era. Ela não se alterava, nunca. Primeira coisa que eu falei é: ferrou, tô grávida, imagina. Aos 46, grávida, com 2 filhos, tem um terceiro filho. Meu filho mais velho tem 16, o mais novo tem 12. Eu tava querendo me tocar aqui da varanda da minha casa. Em pânico, em surto. Peguei o telefone, liguei pra minha querida médica. Ó, que eu falei de novo. Tua médica tem que ser sua melhor amiga nessa fase. Ela falou: vou te fazer um exame, mas é aquilo que eu tô te falando. Você já está no climatério e você não quer ver. Enfim. Aí fiz os exames. Aí eu falei: Ela tá louca. Isso aí vai só comprovar. Deve ser um estresse. tava numa fase estressante de trabalho. Eu falei: é estresse. Com certeza. Foi aí que tudo começou a mudar pra mim e eu recebi o resultado dos meus exames de sangue e aí já comecei a ter uma alteração no FSH. O FSH começou a subir e o estradiol começou a cair. E aí que eu falei: agora não tem mais como negar, né, gente? Vamos acordar. E descobri que o climatério e menopausa, isso não é um botão que a gente liga e desliga, sabe? É um processo, é uma fase, é um momento.
E aí eu abracei esse momento. Foi aí que tudo mudou e eu comecei a lidar com essa história de maneira melhor. Bom, a minha médica considerou reposição hormonal já nessa fase e eu sempre tive muito medo. Eu comecei a ler, comecei a estudar, como eu falei pra vocês também no primeiro vídeo, aliás, no vídeo de apresentação. Eu sou editora de medicina, então eu tenho muito acesso a material profissional, né, material técnico. Eu comecei a estudar muito, ler muito, tentar entender muito, porque como eu sempre falo, informação é poder. Por melhor que seja o seu médico, entender o que você está passando é fundamental, até para você passar aquilo que você está sentindo corretamente. E eu tinha muito medo da reposição, porque eu perdi minha avó, mãe da minha mãe, com câncer de mama, um câncer horroroso, destruidor. Há muitos anos atrás, a medicina era outra. Tem muito terrorismo na internet falando sobre reposição hormonal. Tem de tudo na internet, né? Tanto por um lado demonizando a terapia de reposição, como por outro achando que a reposição é comer de novo, né? Então são dois extremos que eu não gosto de estar, mas se acaba que você absorve isso, né? No Instagram, nas outras plataformas, enfim. E aí, eu, apesar de avó não ser um parente direto na medicina, né? Eles consideram uma questão genética parentes diretos, que é pai, mãe, irmãos. Mas mesmo assim eu tive muito medo e eu já fiz uma punção no seio, né? Eu tive um nódulo, graças a Deus não era nada. Minha mama é uma mama densa, vira e mexe eu faço os nódulozinhos. E eu sempre tive muito, muito, muito medo, que eu tenho pânico dessa doença, porque eu não gosto nem de ficar falando nada. Então eu falei pra minha médica, eu prefiro não fazer agora. E comecei a estudar nutrição, comecei a pensar... Estudar nutrição, gente, não, né? Não fazer graduação de nutrição, mas comecei a estudar o poder dos alimentos no climatério e menopausa e vi que faz muito sentido. E comecei a mexer um pouco na minha alimentação nesse momento para fazer com que os meus alimentos, os alimentos que eu tivesse ingerido, melhorassem os meus sintomas. E ajudou, tá? Inclusive deixei a receita lá do mix de sementes, foi uma das primeiras receitas que eu aprendi e que me ajudam muito até hoje, mesmo hoje eu fazendo reposição. Aí eu falei pra minha médica que eu quero acompanhar. Beleza, ela falou, tudo bem, opção sua. 6 meses depois, eu fiz novos exames, rotina, e aí eu tomei um mega susto. Porque as minhas taxas despencaram, ó. Tá aqui, ó, meu FSH, isso é meu, tá, gente? É meu pessoal. Meu FSH, meu estradiol, tem vários outros exames, mas eu tô mostrando esses dois que eu acho que são os principais. E aí eu falei, não, agora... E realmente os sintomas começaram a piorar muito. Mesmo com a ajuda da alimentação, eu comecei a ficar muito irritada o tempo inteiro, os calorões estavam insuportáveis, eu em reunião, às vezes eu saía, levantava da minha cadeira, tinha aqui na polpinha do bumbum, tudo molhado, gente, é horrível, é degradante. Então, eu comecei a realmente acordar de madrugada e não conseguir dormir de novo, que meu sono é super bom, começou a atrapalhar minha vida. Eu falei, não, agora eu tenho que agir, né? E eu também, uma das coisas que foi definidora para eu virar essa chave foi a questão do meu peso. Eu engordei 10 quilos nos últimos anos. Tem alguma coisa aí a ver com climatério e menopausa, porque é mais difícil emagrecer, mas tem a ver também com a minha cabeça. Sabe quando você vai engordando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, quando você vê você engordou 15 quilos, mais ou menos o que aconteceu comigo. E eu realmente virei uma chavinha na minha cabeça e quis mudar a partir daí. Aí foi o ponto de virada pra mim. Eu voltei pra academia, comecei a malhar de maneira consistente, no dia a dia, porque tudo que eu tava lendo sobre climatério e menopausa me indicavam isso e é realidade. Todas as minhas médicas confirmaram. A atividade física é fundamental para essa fase, para você envelhecer com saúde. Vou falar disso, vai ter vídeo de treino 40 a mais aqui. Eu fui para minha nutricionista, voltei para minha nutri antiga lá de 1912, maravilhosa. Fiz uma dieta focada para mim, para a mulher 40 a mais, individualizada, baseada nos meus exames de sangue. Ela ainda pediu mais exames, olhou algumas carências de vitamina. Então comecei a me alimentar bem, fazer uma reeducação alimentar, comecei a fazer a academia com critério, malhar com critério, com propósito, né? Não ir lá e fingir que eu tô malhando, mas malhar sério, com vontade, aeróbico e musculação. E eu emagreci 10 quilos de lá pra cá. Isso aí começou a acontecer em maio, mais ou menos, desse ano. Maio, junho.
E eu tô emagrecendo de maneira gradual, ainda faltam 5 a 7 quilos que eu quero ficar bem sequinha. Ok. E aí vocês podem dizer pra mim, Ah, isso aí, pressão, ter que ficar com o corpo magrinha, sequinha, isso é pressão da sociedade. não, sou eu comigo mesma. Eu nunca tive o corpo que eu tava 10 quilos acima, eu tava me sentindo muito mal, tava mexendo com a minha cabeça, eu não tava querendo sair, não tava querendo ir à praia, não tava querendo me divertir, ir pro clube, sabe assim, tava afetando a minha vida em família, eu não conseguia me enxergar no espelho. Então, se você se sente bem com o corpo que você tem, independentemente de você estar malhada ou você tá mais gordinha, né? Obesidade eu não vou comentar porque isso é doença, né? Mas eu tô falando de sobrepeso, acima do peso e os seus exames estão de boa, tá ótimo, assim, eu não critico. Mas pra mim não tava funcionando. Então eu fiz esse combo dieta mais musculação e cardio e tô seguindo super bem. Tô muito feliz com as minhas escolhas, tô no processo ainda. Não cheguei lá, mas tô no processo e tô muito feliz com esse processo. Tô com outra pessoa, na verdade. Aí eu decidi que tava considerando reposição hormonal. E aí minha médica falou, então vamos fazer os exames pra, né, porque ela é muito criteriosa, eu fiz vários exames de imagem pra poder ser liberada e para fazer a reposição hormonal. Fiz os exames, tudo ok, graças a Deus. Então eu fiz ultra mamária, fiz ressonância, porque eu não faço mamografia por conta dessa coisa da minha punção, então eu faço sempre ressonância uma vez por ano, normal, em vez de fazer mamografia eu faço a ressonância e faço a ultra. Fiz ultra transvaginal, abdominal, fiz aqueles exames de rotina que a gente tem que fazer todo ano. E fui liberada. E aí comecei a fazer a minha reposição, mas isso é papo para outro vídeo, porque eu tô há 2 meses fazendo reposição, então eu ainda quero coletar mais informações sobre esse tema para poder gravar para vocês. Seria o vídeo 3 sobre a minha jornada no climatério. E junto com esse ponto da virada, veio também a vontade de trocar, a vontade de compartilhar com as minhas amigas e com mais pessoas sobre esse assunto tão rico, tão importante, de uma fase divisora de águas na nossa vida. E aí veio a ideia de fazer o Insta, newsletter, que é nosso boletim semanal, agora, recentemente, o canal do YouTube, e dizer pra vocês que a aceitação vem, tá? Eu hoje tô totalmente em paz com a minha situação hoje de climatério, indo pra menopausa, né? Hoje eu tenho 47 anos, faço 48 agora, no final do ano. E tô muito feliz, eu tô melhor, o meu corpo, com a minha saúde, tá melhor do que há 10 anos atrás. Então eu tô muito satisfeita com esse processo, muito orgulhosa de mim mesma com relação a esse processo. E fica aqui o meu depoimento, que você consiga identificar alguma coisa nele, para também, se você tá nessa dificuldade, tá lutando contra isso, que você também tem o seu ponto de virada. Pode ser que esteja difícil agora, mas ele vem. Confia que ele vem, viu? Se você se identifica, então, com esse bate-papo que a gente tem aqui semanalmente, se inscreve, ativa o sininho, aquele jabá básico, que eu tô aqui pra falar e também tô aqui pra te ouvir. Só colocar no comentário o que você quer. O que você quer saber daqui, de mim, o que você quer ver no canal, o que você quer compartilhar, se tem alguma dúvida. Tamo juntas, como diz o povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Ó, vai ter parte 3 da jornada. Só espera um pouquinho.